Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora no nosso curso um assunto que vai demandar um pouquinho da sua memorização, tá? Esse negócio de falar que decorar coisas está fora de moda, já foi mais moda, mas não deixou de ser muita moda não, tá? Então não acredita muito nisso, porque a gente precisa memorizar algumas coisas, especialmente fórmula de compostos, agrupamento de compostos com propriedades semelhantes e, na verdade, a nomenclatura associada a esses compostos inorgânicos que a gente vai tratar agora. Uma desvantagem um pouquinho em relação a essas nomenclaturas em relação à química orgânica, no meu ponto de vista. Tá? A nomenclatura na química orgânica ela é muito bem estruturada, as regras são super bem estruturadas. Né? O padrão que é estabelecido ajuda a gente a construir a nomenclatura de compostos muito complexos. Aqui é um pouquinho mais, os compostos não são tão complicados, não são tão extensos, mas eu acho que eles demandam um pouquinho mais da nossa memorização. A gente vai começar com a parte histórica disso daí. Depois a gente vai seguir com as regras, com os compostos, com as fórmulas, as nomenclaturas, as propriedades. E você já sabe para onde eu vou caminhar. Eu vou caminhar para o grupo dos ácidos, para o grupo das bases, para o grupo dos sais, para o grupo dos óxidos e assim vai, e as reações que os envolvem. Né? Mas a gente começa lá no século XIX. A gente começa lá atrás com o Arrhenius, certo? Então vamos lá, vamos para os slides agora e depois a gente vai construindo aos poucos o que a gente chama de química descritiva e a química de Arrhenius, propriamente dito. Então, muito bom. A ideia da teoria de Arrhenius vai estar associada com essa palavra que eu grifei aqui em vermelho, que eu acho que você não pode esquecer de maneira alguma. A pergunta que se quer responder é a condutividade elétrica de substâncias químicas, certo? Assim como nós entendemos a condutividade elétrica de alguns materiais, como um fio de cobre, tá? Uma placa de silício hoje em dia, à época se queria entender a condutividade elétrica de substâncias químicas de uma forma geral. Né? Você está aí num período de advento do eletromagnetismo, da compreensão de fenômenos elétricos. Né? Só que a pergunta do Arrhenius se refere à condutividade elétrica, a presença de se produzir alguma corrente elétrica através de soluções aquosas. Então, a água é o solvente essencial na teoria de Arrhenius e a gente não pode esquecer isso, né? E a ideia do Arrhenius é simplesmente, será que alguma solução pode conduzir corrente elétrica como um fio de cobre típico conduz, né? Então, a hipótese é que se uma solução vai conduzir corrente elétrica, né, é porque lá dentro há partículas carregadas, partículas que portam carga. E essas partículas que portam carga vão ser chamadas de íons. Então, eu sei que na sua cabeça está aquela coisa, mas eu já sei o que é um íon. Claro, você já sabe o que é um íon, né? Você já estudou o que é um íon. Mas, na época, não se sabia exatamente o que era um íon. A descoberta do elétron era recente, as propriedades eletromagnéticas de vários compostos e materiais estavam sendo estudadas, sendo descobertas, né? Então, a proposta então você tem alguma coisa numa solução e se essa solução conduz corrente elétrica, é porque ela tem íons, né? E o fato, esse é o ponto que é interessante, tá? O fato de você testar várias substâncias que em água vão formar soluções aquosas, né? E que vão gerar soluções condutoras de eletricidade, vai fazer com que se comece a agrupar essas substâncias, né, em determinados grupos. E essas substâncias vão ter, nesses grupos, propriedades características, propriedades químicas semelhantes.
E aí que começa aquela noção de que você tem aquele grupo de substâncias que além de conduzir corrente elétrica, eles vão conseguir outras propriedades, que é o que a gente vai começar a estudar nessa sequência de aulas, né? Então é muito emblemático essa teoria, ela é muito importante, tão importante que em 1903 o Arrhenius ele ganha o Prêmio Nobel de Química, né, pela teoria da dissociação iônica, por tentar explicar a condutividade elétrica dessas substâncias químicas em soluções aquosas, né? Então, qual que é a ideia fundamental? A ideia fundamental é a seguinte: você tem aqui uma bateria, certo? Você tem um fio de cobre, né? E esse fio de cobre aqui em azul, se ele tivesse conectado sem a presença da solução, a gente saberia e sabe que a lâmpada vai acender. Mas a ideia é cortar o fio de cobre, mergulhar o fio de cobre, substituir essa interrupção aqui de contato do fio de cobre, fazer com que uma solução aquosa com uma substância aqui dentro seja capaz de fazer o papel que o fio de cobre faz. Ou seja, o fio de cobre conduz, a gente sabe que ele conduz bem a corrente elétrica, por quê? Porque ele tem muita carga livre. E se a solução aqui tiver muita carga livre, e que o Arrhenius falou, se ela tiver muitos íons aqui dentro, ela faz o mesmo papel que o fio de cobre conectado faria normalmente, né? Então, a gente sabe que algumas substâncias, né, dissolvidas em água vão gerar cátions e ânions livres capazes de acender a lâmpada, né? E a ideia fundamental do Arrhenius foi que ele testou alguns compostos que hoje nós sabemos de iônicos, né, que ao serem jogados aí dentro, como o NaCl, o NaOH, o cloreto de sódio e o hidróxido de sódio, são capazes de acender a lâmpada. Ele falou, ora, para que isso aconteça, né, você tem íons livres e que o que está acontecendo aqui dentro, quando a água atua nessas substâncias como o NaCl e o NaOH que foram jogadas aí dentro, está ocorrendo um processo que ele chamou, e a gente chama até hoje de dissociação iônica, né? Então, vamos tentar entender direitinho o que está acontecendo aí dentro, né? Vamos tentar ver certinho o que vai acontecer num sistema como esse. Então, vamos lá. Vamos usar o simulador aqui, o PH-RET, né? Que fala justamente consegue simular um pouquinho esse experimento. Então, eu vou colocar aqui o nosso esquema de Arrhenius, tá? A bateria, a lâmpada e aqui tudo mais, tá bom? E aí eu vou jogar aqui um sal, vou polvilhar aqui um sal, tá bom? Ó, vamos polvilhar o sal, certinho? Então, estou jogando sal, concentração do sal, e você viu o quê? Você viu que a luminosidade da lampadinha aqui está aumentando, significa que esse sistema conduz corrente elétrica, ok? Muito bem. Agora, eu vou reiniciar, eu vou trocar o sal por açúcar, né? Vou fazer o mesmo processo, vamos montar aqui o kit de Arrhenius, tá? E aí eu vou jogar aqui o açúcar. Então, vamos jogar açúcar, polvilhar o açúcar. Falar, poxa, o açúcar não está acontecendo absolutamente nada. Não tá, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada aqui. A lâmpada não acendeu. E aí? O que deu? Como é que a gente vai explicar isso? Que para o sal acende e para o açúcar não acende, né? Então, a gente precisa ter uma noção. Aí é a ideia de que o sal para o Arrhenius gerou íons livres, carga livre lá dentro. O açúcar não consegue, a interação da água com o açúcar não consegue gerar esses íons. Então, eu vou jogar a sacarose para a gente ver aqui de novo, tá? Então, vamos lá. Joguei a sacarose, as partes moleculares aí da sacarose que você está vendo. Jogou em água, você vai ver um grau de movimentação, mas veja que não está acontecendo nada com as moléculas de açúcar. Elas se mantêm originalmente o que elas são, ó, certo? Ok? Ó, elas estão aí se movimentando, tudo mais, mas nada aconteceu, né? Lembrando que a molécula de açúcar é formada por carbono, que é um ametal, hidrogênio, que é um ametal, e oxigênio, que é um ametal, né?
Só a metais aqui, é uma ligação covalente ocorrendo aqui na sacarose. Muito bem. Agora vamos trocar. Vamos botar aqui o nosso NaCl e vamos ver o que vai acontecer microscopicamente. Estou jogando o retículo cristalino aí e opa, olha o que aconteceu. A gente sabe exatamente o que está acontecendo aí nesse sistema. A hora que o NaCl jogou, e você viu o que aconteceu, né? O NaCl foi rompido, né? Sendo que o Na é o rosinha e o Cl é o verdinho. Só que o rosinha não é o Na qualquer, o Na+. O Cl verdinho é o Cl-, que estavam contidos, estavam unidos, né, no retículo cristalino inicial, e que a hora que a gente jogou, ele foi rompido, o Na+ foi separado do Cl-. Na sacarose não aconteceu nada disso, né? Nada disso, ela estava, né, você reparou. Então, veja, nós tivemos íons livres com alto grau de liberdade de movimentação, e carga livre se movimentando é sinal de bom condutor de corrente elétrica, principalmente se tiver uma boa quantidade de carga livre aqui, né? Ok? Então, isso é essencial, isso é fundamental, né? E mesma coisa, será que com cloreto de cálcio, que também a gente sabe que é metal, que é o cálcio aqui, e o cloro, que é um ametal, portanto é um composto iônico, será que vai acontecer alguma coisa? Então eu vou polvilhar aqui, o retículo entrando, entrou em água, rompimento do retículo cristalino. Carga livre se mexendo. Isso é o processo que a gente chama de dissociação iônica, certo? E se você testa outro sal, por exemplo, o nitrato de sódio, que também tem um metal com ametais ligados, ligação iônica, o retículo sendo jogado, a água agiu, o Na, que é o rosinha aqui, ele está livre, Na+, passeando, e o outro, que é o ânion, que é o NO3-, você vê a estrutura, o N, que é esse azul escurinho com 3 oxigênios vermelhinhos aí, ele está junto, não unido, a água não consegue quebrar o NO3, mas ele está passeando. Então, uma carga positiva de um lado, uma carga negativa do outro, certo? Então, esse é o ponto bacana que a gente tem. Então, eu quero só mostrar para você mais uma vez a ideia de isso ocorrendo um zoom na água, né? Certo? Então eu chego a água se mexendo, se movimentando aqui, certo? Se eu jogo o sal lá dentro, repara que o sal está unido aqui dentro, Vou jogar na água, olha que microscopicamente vai acontecer. Tá tudo unido. A água rompeu a ligação iônica. E essa água que cerca aqui o Na+, e o Cl-, que sumiu da tela, é uma água que a gente chama água de solvatação, certo? Agora, se a gente chega aqui, e joga o açúcar, né? Jogou o açúcar, repara que você tem duas moléculas unidas. Será que o que vai acontecer com essas duas moléculas unidas? As moléculas foram, separadas. Mas não houve separação em cátion e ânion, em carga livre. O C12H22, uma molécula está de um lado, a outra molécula está do outro. Mas isso é o composto amarelo aqui à esquerda é neutro, e esse daqui mais para baixo também é neutro. Então você não tem carga livre. Então não é uma solução condutora de eletricidade. Certinho? Então, esse é um ponto muito importante, muito essencial aqui para a gente, né? Fundamental, que a gente precisa e a gente, acredito eu, que estamos conseguindo compreender o que está acontecendo, né? Então vamos lá, vamos dar uma revisada nas ideias, né? O que acontece com compostos iônicos? Compostos iônicos jogados em água, eles sofrem um processo chamado dissociação iônica, quebra da ligação iônica, e os íons ficam livres, tá? Então, o NaCl sólido não conduz corrente elétrica, né? Mas quando jogado em água, ele vai conduzir corrente elétrica porque vai gerar uma solução que a gente chama de solução iônica ou eletrolítica, né? A água de solvatação é aquela água que fica circundando o cátion e o ânion que estão mais livres lá na solução aquosa, né? Então, todo composto que, ao ser jogado em água, acaba gerando uma solução iônica eletrolítica é chamado eletrólito,
tá? Que eu estou circulando aqui, ok? Que a gente viu lá no simulador. Agora, você tem um bando de compostos moleculares, né? Que eu não mostrei na simulação, mas que a gente vai explorar muito, inclusive na sequência dessa aula, que não foi descrito inicialmente por Arrhenius, mas é uma descrição mais atual, que sofrem um processo de ionização. Né? Qual é a diferença? Isso vale para composto molecular. Composto iônico sofre dissociação iônica. Composto molecular sofre ionização. Nem todo composto molecular, mas você tem um grupo particular chamado de ácido, né? Que ao ser jogado em água vai gerar íons. A água reage com HCl, por exemplo, e gera íons UH+, e o Cl-, que na verdade é o H3O+, e o Cl-, como eu estou circulando aqui, ok? E que esses caras livres na solução vão gerar uma solução iônica ou eletrolítica. Portanto, o HCl é um eletrólito, e ácidos são eletrólitos. Então, qual a diferença da ionização para a dissociação iônica? Presta atenção agora. Dissociação iônica, claro, é para composto iônico, e a ionização é para composto molecular, alguns compostos moleculares. Na dissociação iônica, como eu falei, o retículo cristalino é rompido pela água. Os íons já estão lá existentes formando retículo. A água só quebra o retículo cristalino. Aliás, outra maneira de quebrar o retículo cristalino é aquecer o composto iônico. A ionização que ocorre para os ácidos, que a gente vai aprender a reconhecer, mas basicamente é um hidrogênio ligado com ametais, tá? H mais alguma coisa, que vai ser jogado em água para formar uma solução aquosa, ocorre uma reação química com a água. Isso é ionização, é uma reação química e vai gerar uma solução iônica ou eletrolítica. Lembre-se que às vezes a solução iônica ou tem solução iônica que é fortíssima, conduz super bem eletricidade. Tem solução iônica ou eletrolítica que não conduz lá tão bem, né? Como os materiais, tem materiais que são condutores, tem materiais que não são tão condutores assim, certo? Tudo bem? Então, atento a isso, tá? Agora, eu mostrei para vocês que uma certa quantidade de compostos moleculares, mas na verdade a maioria, que você joga em água, não acontece absolutamente nada, não conduz. Eu mostrei a sacarose lá no simulador, né? A lâmpada não acendeu. Então, por exemplo, você pega a sacarose, a glicose, álcoois, esses caras são chamados de não eletrólitos. Eles vão formar uma solução que a gente chama de não iônica, não eletrolítica ou simplesmente uma solução molecular. Ou seja, você tem um processo de não formação de íons, não separação de íons, tá? Ok? Então, vamos lá, o resumo central, ó, que é importante. Vamos dizer que esse é um slide fundamental. Compostos iônicos. E quais serão esses? Já antecipo. Que a gente vai agrupar com propriedades químicas semelhantes. Uns são as bases, outros são os sais. Tá? Bases com conjunto de compostos com propriedades químicas semelhantes que sofrem dissociação iônica e que geram soluções condutoras de eletricidade. Aqui eu coloquei em água, mas você pode aquecer para quebrar o retículo cristalino. E os sais também, bases e sais. Né? A gente vai aprender a reconhecer. E você tem os compostos moleculares. Uma parte deles vai sofrer a ionização, formando solução eletrolítica ou iônica, condutora. Né? Que é o que a gente chama de ionização, a reação desse composto com a água. E por outro lado, você tem as soluções que não vão conduzir eletricidade, que são soluções não eletrolíticas, que simplesmente você tem a separação das moléculas sólidas em moléculas separadas na solução aquosa, sem a presença de íons. Certo? Claro que tudo isso tem uma crítica. Qual é a crítica? Os compostos de Arrhenius, né, estão totalmente associados e fundamentados com o quê? Com o fato do solvente ser a água. Se o solvente não for a água, não tem jeito. Mas o que aconteceu historicamente? Muitos compostos, muitos outros solventes, quando você joga lá um composto lá dentro, acabam tendo um resultado muito semelhante a essas soluções aquosas de Arrhenius. Então, Arrhenius foi um motivador muito importante, muito fundamental para que houvesse a
estruturação de teorias, inclusive alternativas a essa teoria de Arrhenius que a gente acabou de falar, ok? Então, é exatamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente falou, que a gente questionou aqui, e que agora a gente vai estender mais para esses grupos de arrênios, para a química de arrênios, certinho? Forte abraço e a gente se vê na próxima videoaula.